O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Querido Padre Denailton, povo santo de Deus, a novena do Divino Espírito Santo é uma novena da alegria. Porque é o Espírito Santo que nos dá alegria. Inclusive, por isso que o remédio para a depressão também é o Espírito Santo. Porque a depressão é uma tristeza e o Espírito Santo é a vida. Então vamos abrir hoje o coração para escutar um pouquinho sobre esse Deus tão desconhecido. Tudo começa pelo Espírito Santo. Gênesis capítulo 1 vai dizer que quando Deus criou o céu e a terra, o Espírito pairava sobre as águas. Quer dizer que tudo que é de Deus é do Espírito Santo, tudo que é de Deus é sagrado. Só que, então a Bíblia começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo, porque o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, vai dizer que o Espírito diz assim para Jesus: vem, Maranatá. Então o Espírito Santo também chama Jesus. Só que tem outra realidade. Gálatas 6:7 vai dizer também que o Espírito Santo está dentro de nós e clama assim: Abba. Essa palavra hebraica que quer dizer papaizinho. Então ele está dentro, ele está fora. Ele é nosso. Porque Jesus pediu o derramamento do Espírito Santo para nós, para que a igreja pudesse ser viva e cheia de repleta de graça. Então, nós somos também fruto do Espírito Santo. Por quê? Gênesis capítulo 2 vai dizer assim, que Deus modelou o homem e soprou. O que é sopro? Espírito. Deus colocou o Espírito Santo lá dentro. Infelizmente, no outro capítulo 3, o homem expulsa o Espírito Santo pelo pecado. Só que os profetas, eles profetizavam que Deus ia enviar esse Espírito novamente. Vai dizer Ezequiel, né? Eu darei um novo Espírito para vós. E Joel, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: haverá um tempo, nos fins dos tempos, eu irei derramar o meu Espírito sobre toda a criatura. Isso aconteceu. Aconteceu. E o começo desse derramamento foi quando Lucas, capítulo 1, versículo, inclusive 38, o anjo Gabriel encontra a jovem chamada Maria, e conhecida como Maria de Nazaré, Imaculada Conceição, e novamente sopra o Divino Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora. Por isso que Jesus é fruto do sim de Nossa Senhora com o Espírito Santo. Esse foi o segundo sopro na terra. E aí veio o terceiro sopro, quando Jesus ressuscitou, ele sopra sobre os discípulos e dá aos padres o poder de perdoar pecados. Por isso o poder de perdoar pecados é fruto do Espírito Santo. E em Pentecostes, semana que vem, nós iremos escutar o quarto sopro do Espírito Santo, que vai dizer a palavra em Atos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 2, que o Espírito Santo vem como um sopro, como uma ventania. E a igreja, por isso, é fruto dele. E nós devemos então, aprofundar mais nesse mistério tão grande do Divino Espírito Santo. Ele é 100% Deus. Imagine,
Deus que sempre existiu. Não houve nenhum instante que o Pai não existia. E o Pai sempre teve a sua imagem. Porque no momento que você existiu, você começou a ter uma imagem. São Paulo vai dizer que a imagem é um filho. É por isso que Deus sempre teve a sua imagem. O filho sempre foi gerado, então sempre existiu. Só que o filho é apaixonado pelo Pai, como nós escutamos hoje. O Pai vos ama também. E o Pai nos ama tanto que vai dizer, João 3,16, de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Pai ama o Filho. E o amor é tão grande do Pai com o Filho que esse amor é um fogo divino. É um fogo tão perfeito, tão real, eterno, onipotente, onisciente, que é Deus. Mas um Deus amor, que é chamado de Espírito Santo. E Jesus nos deu ele. Então toda alma batizada, apenas o batizado, tem esse Espírito Santo. Ele está em nós, ele intercede por nós, é o nosso defensor. Inclusive, a pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, geralmente essa pessoa erra muito. Porque só com o Espírito Santo você vai fazer boas escolhas. Só com o Espírito Santo você vai ser defendido contra o mal, porque Jesus disse assim, o defensor virá, ele é o defensor. Mas não só defensor, Jesus falou que ele é o paráclito, ou seja, ele nos consola de todas as perdas, de toda a enfermidade. Além de paráclito, ele é chamado também de advogado. Então, quando São Paulo vai dizer assim em Romanos, se eu não me engano, capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos dizer também, se o Espírito Santo é com nós, quem será contra nós? Quem vai enfrentar o Espírito Santo? Já que ele é todo poderoso. Então, ele é teu melhor amigo, porque ele está dentro. São Paulo disse assim, vós sois templos do Espírito Santo. É por isso que o cristão ele é sagrado. E por isso que quando a gente comete um pecado no nosso corpo, é uma profanação, porque você é dele, você é dele. Na hora do batismo nós somos consagrados, por isso São Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então nós temos uma armadura toda poderosa, porque ele nos defende. E aí necessitamos de ter agora intimidade. Você fazer tudo pelo Espírito Santo. Inclusive, se você morre no Espírito Santo, com a graça santificante, você vai para o céu. É ele que te dá o maior dom. São Basílico vai dizer assim, o maior dom que o homem pode ter vem do Espírito Santo. Qual é? A divinização do homem. 1 João 3,2, nem sequer se manifestou o que seremos, porque seremos semelhantes a Deus, porque veremos Deus face a face. Então o Espírito Santo ele é maravilhoso. E quem ele é? Porque ele veio através de uma pomba, né? A imagem dele. Claro que ele não é uma pomba, mas ele quis mostrar como uma pomba, porque a pomba é suave, é doce, é pura, ela é muito sensível. Mas ele é Deus Todo-Poderoso. Inclusive, tente imaginar o Espírito Santo. Ele não é abstrato. Abstrato é uma pessoa que você não vê no forma, você não consegue. Não, ele é uma pessoa divina, como Jesus. Porque o próprio Jesus vai dizer, é bom que eu vá, porque se eu for, ele virá. Ele vai vir o outro paráclito. Se Jesus falou o outro, é porque ele é outro Cristo. E Jesus falou, é bom que eu vá. Então foi melhor que Jesus fosse para o céu. Porque se ele for para o céu, ele vai derramar o Espírito Santo. Então, quais as características do Espírito Santo? Primeiro, ele é ciumento. Quando uma pessoa se consagra ao Espírito Santo, ele vai defender aquela pessoa. Aquela pessoa entende e sabe aonde está o mal. O Espírito Santo, ele separa o mal do bom, o profano do sagrado. Segundo, o Espírito Santo ele gosta muito da pureza, porque ele é o abismo da pureza. Ele se comunica com as almas puras. Então você e nós necessitamos da pureza hoje, porque o mundo está muito contaminado. O Espírito Santo ele é muito dócil. Se você é obediente, ele atua na tua vida. E ele gosta muito, sobretudo, que a pessoa ame a Virgem Maria, porque ela é a esposa dele. A esposa dele é Nossa Senhora. Porque aconteceu um casamento entre Maria espiritual com o Espírito Santo e veio Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele está na nossa vida do começo ao fim. No momento que você foi batizado,
depois de ser batizado, o primeiro respiro que você deu, o suspiro, o respiro, foi um respiro de redenção. Foi o Espírito Santo que já respirou para você. E o último será dele, quando a gente vai entregar o nosso espírito para Deus. Então tem todo um diferencial. As pessoas devotas do Espírito Santo é um grande sinal que aquela pessoa irá se encontrar com Deus. Então ele é suave, ele é doce, ele é a beleza da nossa alma. Se a pessoa está com ele, a pessoa está vivendo aqui na terra, mas já está no céu. E o que nós precisamos de fato? Qual o remédio da nossa vida? Nossa Senhora falou no livro do Padre Gobi, aquele livro azul, Aos Filhos Prediletos. Nossa Senhora falou assim, que nós precisamos do Espírito Santo para sair das mãos do demônio que engana todo mundo. Porque ele vai mostrar as coisas. Então a gente passa a ter uma visão superior, a gente vê o que está errado desde o começo. Você sente aonde está o certo e errado, enfim, porque é ele que dá a sabedoria. A gente não consegue acertar sem ele, porque nós não conseguimos fazer nada. Jesus vai dizer, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então ele é tudo que nós precisamos, é o remédio. A bem-aventurada Helena Guerra dizia assim para o Papa Leão XIII, a santidade, o mundo está sendo enganado pelo inimigo e ninguém invoca aquele que é o remédio para o mundo. Quando Jesus foi para o céu, ele deixou o remédio. Ele disse para os apóstolos, ficar em Jerusalém, porque eu vou enviar o Paráclito. Tinha 40 dias que Jesus estava ressuscitado, e o povo ficou lá rezando, os apóstolos e Nossa Senhora no meio, 9 dias. A única novena que Jesus deixou, a mãe de todas as novenas, essa novena de Pentecostes. E em Pentecostes, 50 dias, o Espírito Santo veio e tudo ficou transformado. Pedro começou a pregar. Da primeira pregação, ele converteu 3.000 pessoas. Então, eles mudaram. É o Espírito Santo que converte as pessoas. Quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, ou seja, as pessoas que rezam o rosário diariamente, elas vão receber o batismo. Ou as pessoas que rezam com mais profundidade vão receber o batismo do Espírito Santo. Os adoradores vão receber o batismo do Espírito Santo. Então a pessoa muda, ela não consegue mais viver com as coisas mundanas. Ele transforma o nosso coração. E ele quer uma palavra hoje de você. O Espírito Santo, ele deseja uma palavra dos nossos lábios. Sabe qual é? Espírito Santo, eu te amo. Se você fala isso mesmo ainda não sentindo, vai criar uma abertura, porque ele quer que você seja filho dele também. Vai dizer as orações da igreja, da tradição, ele é o Pai. Porque ele é Pai também. Além do Pai eterno, você tem um Pai que é o Espírito, porque ele te conduz. Paulo, que estava pregando hoje, Apolo também, eles não deram um passo sem a ação do Espírito Santo. Então ele deve conduzir nossos passos até o fim da nossa vida. Porque tem muitas coisas erradas, porque a gente sofre tanto. Falta de discernimento no Espírito Santo. Então tenha essa necessidade do Espírito Santo. Ele quer morar em um local muito, muito querido dele. Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É no coração que ele quer morar. Ele é apaixonado por você, como disse na primeira leitura. Ou melhor, no começo da Santa Missa. Ele deseja, ele tem sede, porque quase ninguém o conhece. Então a primeira coisa é, se eu sou batizado, e ele é Deus, e ele está em mim, eu não posso ignorar ele. Todo dia, ao acordar, ofereço o primeiro respiro a ele, dizendo, vem Espírito Santo. Se você ainda não sabe uma forma de se consagrar, veja na internet, procure uma fórmula pequena, mas te consagre todo dia. Esse é o segredo da santidade. Porque Jesus falou para a bem-aventurada Cochita que não existe santidade sem o Espírito Santo e sem Nossa Senhora. Por quê? O Espírito Santo e Nossa Senhora trouxe a fonte de toda a santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é Ele que vai fazer o diferencial. Quando você está triste, vazio, com solidão, naquela secura, naquela tristeza, sofrendo dores dentro e fora, por causa da família, no trabalho, invoca o Espírito Santo. Se ele vem, se você sente essa paz, você vai estar preenchido. Porque o Espírito Santo é a delícia do nosso coração. Ele preenche nós de alegria, como vai dizer
Gálatas capítulo 4, depois você vai ler 4 e 6, os frutos do Espírito Santo. Ele não gosta daquilo que é carnal, mas ele, se você renuncia tudo para estar com ele, renuncia as coisas do mundano, você vai receber alegria, paz, tranquilidade. Ele existe, é real, e ele é um Deus todo-poderoso. E é incrível, porque como pode Deus habitar em nós? Ele se adapta, ele é muito suave, ele é sensível. Quem conversa com o Espírito Santo diariamente, quem fala com ele, não vai ficar no vazio. Ele é o Senhor, ele é um rei também, por isso que tem até a coroa, né? Sabe por que ele tem a coroa? Porque ele é o rei, ele reina no mundo, nos corações abertos. Vamos pedir hoje essa graça de renovar a nossa vida espiritual pelo Espírito Santo, de nos consagrar a ele. Jesus nos ofereceu uma água, sabe qual foi a água? João capítulo 9 vai dizer, Jesus estava no templo e começou a pregar: quem tem sede, vem a mim, e eu vos darei uma água viva. Qual é essa água? É o Espírito Santo, a água que renova tudo. Ele está te esperando, ele te espera. Que hoje possamos abrir o nosso coração para ele. Ele é todo poderoso, ele é a majestade do céu. Ele é aquele que santifica, ele é aquele que perdoa o pecado do mundo também. Porque a salvação veio pelo sangue de Cristo, e Cristo trouxe o Espírito Santo por causa disso. Vamos pedir essa graça hoje, né? Hoje é o encontro pessoal com o Espírito Santo. Nesse segundo dia da novena, vamos nos consagrar a ele, vamos aproveitar. Ele quer derramar muitas graças no teu coração, amém? Feche seus olhos nesse instante. A Isabel sabe cantar a música, quero mergulhar nas profundezas. Coloque a mão no teu coração. Uma oração simples, uma oração pobre. Você vai acolher o teu querido divino Espírito Santo, o fogo divino, a paz do teu coração, a tua alegria de viver, a fonte da tua cura. Então hoje você vai se oferecer a ele, uma consagração que vai durar a tua vida inteira, porque Jesus falou assim: eu vos darei o Espírito Santo para permanecer convosco eternamente. Se mergulhe, abrace, deixe o Espírito Santo te envolver. Que seja um momento da graça, de cura, de libertação. Essa Santa Missa é oferecida a ele. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito. De Deus. E descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. Vai abraçando o divino. E descobrir suas riquezas em meu coração. Ele é tua beleza. É tão lindo, simples. Brisa leve, Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. tão suave, Brisa leve, doce Espírito Santo. de Deus. O Espírito Santo possa queimar tudo que está impuro. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas em meu coração. Vem divino Espírito Santo. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão simples. É tão lindo, Tão tão simples. simples. Brisa
de Deus. Tão suave brisa Leve doce Espírito Santo de Deus. Diga assim comigo: Divino Espírito Santo, eu sou todo teu, para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.